Eu tô achando muito engraçado o comportamento dos jornalistas, porque, assim, a galera tá feliz, né? É porque, olha, eu gostaria, se não tivesse, não fosse relacionado à agenda da COP30, de dar o prêmio do próximo dia para esse chanceler da Alemanha. Eu gostaria, Então, né? E falou mal, disse que saiu daqui e falou para a sua plateia que o país deles é o país mais lindo do mundo, né? Que a comitiva da Alemanha estava feliz de sair daquele lugar. In einem der schönsten Länder der Welt. Und ich habe einige Journalisten, die mit mir in Brasilien waren, letzte Woche gefragt, wer von euch würde denn gerne hier bleiben? Da hat keiner die Hand gehoben. Die waren alle froh, dass wir vor allen Dingen aus diesem Ort, wo wir da waren, wieder nach Deutschland zu. Bom, eu já estive na Alemanha. E na hora me veio na cabeça aquela frase, né? Quem ama o feio, o bonito parece. Bonito Talvez parece. seja isso que ele tem empregado. Eu estive na Alemanha e essa fala do chanceler expressa algo que ele não tem, né? Eu acho até natural que ele desconheça o que é o calor do Pará, o calor de Belém. O calor de Belém não é só o que ele se referiu à temperatura. O calor de Belém está no acolhimento das pessoas. E isso está contagiando muito as outras delegações. Não sei se é porque ele não sabe sambar. É uma persona não grata esse chanceler alemão. Ele esteve presente na COP30, né? Muito rapidamente, diga-se de passagem. E sai, gente, isso é no mínimo uma falta de educação, né? Seria uma falta de educação apenas, né, Florestan, se fosse falar mal do Guaraná, por exemplo. Enfim, mas o que ele fez foi muito pior. Ele fez um discurso já na Alemanha, acabando com Belém, né? Falando que, graças a Deus, tinha saído de lá, que a delegação inteira estava muito aliviada. Colocou, inclusive, no mesmo balaio preconceituoso dele os jornalistas, né? Falou em nome de jornalista, assim, e inclusive a Luciana, aqui nos bastidores, ela fez questão de explicar que os jornalistas europeus, eles têm uma postura completamente diferente do que ele está falando, viu? Viralizou esse final de semana, jornalistas filmando a chuva em Belém, impressionadíssimos com a força daquelas gotas, né, que cai feito um chuveiro mesmo, e a reação nas redes foi tremenda, porque ele já tinha um histórico de falar muito mal de imigrantes, e com o discurso, Florestan, que não é mais exagero a gente dizer que é um discurso nazista, porque ele fala muito da tal da alta cultura, de preservar a cultura, os valores alemães e etc. Persona não grata, né? Lembra aquela música do Caetano, né? Que o Narciso acha feio que não é espelho. Né? Esse é o caso, né, do Merz. Ele parece que queria, não é que ele queria sair do Brasil, ele queria fugir do Brasil por conta, acho que, da miscigenação, né, por conta de não ser todos branquinhos de olhos azuis. Enfim, tem aí na personalidade dele os traços da sua origem, né, do seu avô, provavelmente dos seus pais, lembrando que eles são portadores da raça pura, né, aquilo que o Hitler, enfim, defendeu ao implantar o nazismo na Alemanha, né? E é uma afronta ao governo brasileiro, é uma afronta aos brasileiros e demonstra como os europeus, de maneira geral, são preconceituosos com aqueles que não são a sua imagem, né? Esse Merz mesmo foi ali, ou criou atritos, né, quando criticou os turcos, né, que vivem na Alemanha. Tem uma população de turcos que são mais pobres e ele achava que isso enfeiava a Alemanha e tal. Ou seja, é aquela coisa esses imigrantes têm que ser varridos da Europa e esse preconceito veio justamente num momento em que essa extrema-direita tem avançado, né, ele mesmo é de extrema-direita, tem avançado na Europa, enfim, em quase todo o planeta. É muito triste o que aconteceu, porque você faz um evento da dimensão da COP30 lá em Belém, né, leva essas pessoas para conhecerem a floresta, para conhecerem o que é o pulmão do mundo. Né? Esse idiota, vai para o pulmão do mundo e volta falando que queria voltar logo para a Alemanha. É um idiota. Ele depende o mundo depende das nossas florestas, seu idiota. Né? Então vai lá andar com o seu Mercedes, né? Vai pegar uma autoestrada, vai poluir o meio ambiente. Né? Olha, é inacreditável que a Alemanha tenha um tipo como esse falando o que falou. É uma afronta a todos nós brasileiros, é uma afronta aos latino-americanos, é uma afronta à humanidade.
E é importante, né, Miola, falar que não é xenofobia. Ele não tem problema simplesmente com estrangeiros, é uma questão de racismo mesmo, é muito bem delimitado ali. Absolutamente. Não, fica evidente que é uma grosseria supremacista, é racista, né? Além de uma ignorância, né, monumental sobre o que é a floresta amazônica. Mas é uma grosseria racista supremacista, fora de dúvidas. E isso só mostra, do meu ponto de vista, que ele preserva raízes muito profundas do nazismo em si. Ele é neto de um político nazista, filiado ao partido nazista, que governou uma cidade de 37 em diante na Alemanha. Então, nós estamos falando de alguém que, em pleno ascenso do nazismo, seu avô integrou as fileiras do nazismo. E esse personagem considera o seu avô, já declarou isso em várias oportunidades, como um exemplo de político. Então, ele está revelando, na verdade, que o sentimento esse está muito entranhado, essa visão supremacista de um país que sediou, que houve de mais horroroso na história humana, só repetida agora em Gaza, que foi o Holocausto dos judeus, que agora, né, o Estado de Israel está promovendo, se vingando com o Holocausto do povo palestino. Então, uma autoridade de um país como esse jamais poderia dizer isso. E ele faz isso também. Eu entendo que é por duas razões. Uma que é se dar ao direito de exercer a sua condição racista e supremacista, de um país, inclusive, que promoveu o genocídio também na Namíbia no início do século passado, mas ele faz isso porque ele tem audiência na sociedade alemã. Isso que é trágico e é terrível. Ele tem audiência, ele se comunica com sentimentos também muito disseminados dentro do povo alemão, que de maneira geral está contaminado por essa onda de emergência dos fascismos no mundo, e lamentavelmente nós vemos isso, né, como um fator de impulsionamento de políticos. Fazer da proclamação do nazismo e do fascismo uma virtude, porque ela tem uma boa ressonância perante a sociedade. Nós estamos vendo uma situação mundial que ela é dramática mesmo. O que faz a extrema-direita no Brasil não precisa, né, não precisamos ir longe para entender o que está acontecendo.